Agora. Então, meus queridos, boa tarde, boa noite. Nós hoje vamos falar sobre poder de polícia. Sejam bem-vindos. Eu disponibilizei para vocês o PDF de um parecer jurídico sobre a questão da prescrição da pretensão punitiva do Estado na esfera administrativa. E aí vocês devem me perguntar, mas professora, o que é que prescrição da pretensão punitiva do Estado tem a ver com poder de polícia? E aí eu quero começar de trás para frente, para no final a gente discutir as súmulas. As dúvidas, é só vocês abrirem o microfone e falarem, ou então colocarem aqui no chat, que aí a gente vai dialogando. Vocês podem me interromper, fiquem à vontade. Vejam só. Deixa eu falar um pouco de poder de polícia. O poder de polícia, desses poderes que são poderes e deveres do agente público, no exercício do poder estatal, dos poderes administrativos, ele mereceu uma aula sozinho. Por quê? Porque o poder de polícia, ele está diretamente relacionado com a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público, ele é tão relevante que ele pode inibir a atividade de particulares. Eu não estou ouvindo, não, alguém conversando. Para mim, o áudio tá bom. Né? Para mim, o áudio tá bom. Dá para me ouvir? Calma, vamos lá. Não tá dando para mim entender, então tá bom. Então vamos lá. Vejam, o poder de polícia, então, ele é um dos poderes administrativos que ele merece uma atenção especial, tá? Por quê? O que é que se busca com o poder de polícia? Se busca organização social. Então, a supremacia do poder público sobre o particular a ponto de impor comportamentos aos particulares. Esse é o poder de polícia. Por isso que nem todo ilícito, ele é um ilícito penal. O poder de polícia, ele vai trabalhar com outros tipos de ilicitudes. E ele vai trabalhar com imposições, normalmente, de não fazer. Né? Então, imposições de não ter uma determinada atitude. Por isso que muitos autores, né, e professores de direito administrativo podem falar para vocês, olha, poder de polícia é igual à fiscalização. Não é exatamente igual à fiscalização. O extrato, né, a forma, o meio, o instrumento pelo qual o poder de polícia Quem tiver com o microfone ligado, deixa o microfone desligado, gente, para ficar melhor meu áudio. Aí, quando vocês quiserem falar, vocês ligam. Obrigada. Então, assim, o poder de polícia, né, ele... Terminou que eu perdi o raciocínio. Ele impõe ao particular um comportamento. E só quem pode impor esse comportamento ao particular é o Estado. Por isso que a supremacia do interesse público. Então, o Estado, ele vai expressar isso através de quê? Através das atividades de fiscalização, entende? Então, o Estado fiscaliza se os particulares estão cumprindo com aquelas obrigações e regras de não atuar, de não fazer, tá entendendo? De não ultrapassar o sinal vermelho, né? Uma obrigação de não jogar lixo no rio, entende? Então, essas obrigações, elas normalmente são obrigações negativas, né? Que elas vão impor limite à liberdade do particular. Isso é essencial para que o Estado continue cumprindo o seu papel através na verdade, de viabilizar a vida em sociedade, administrar os conflitos, certo? Em sentido amplo, eu posso dizer, então, que o poder de polícia, né, ele vai estar definido em linhas gerais na lei, e isso aí vai me dar o meu sentido amplo. Quando o Código de Trânsito
tá? Ou a nossa lei estadual de infrações ambientais determina avançar o sinal é uma infração ambiental, ali ela está definindo os limites do poder de polícia, entende? Mas quando o poder executivo multa, ali é o poder de polícia em sentido estrito. Então, o poder legislativo ele atua onde? Na definição dos limites do poder de polícia. Na definição dos limites do poder de polícia. É aí onde atua o poder legislativo, no sentido mais amplo. No sentido mais estrito, é exatamente o poder de polícia sendo exercido e aplicado em relação ao particular X. Entende? Então, são, na verdade, esse exercício são os atos de fiscalização do poder executivo, tá? Quais são as características do poder de polícia? Discricionariedade. A gente já viu discricionariedade. A discricionariedade, ela é a oportunidade e conveniência de exercer aqueles atos de fiscalização. Porque a gente não vive numa sociedade 100% monitorada, né? Então, a gente não vive no Big Brother, que tudo que a gente faz é monitorado. Então, o poder executivo, ele vai fazer o exercício, a escolha de oportunidade e conveniência de quando fazer aqueles atos de fiscalização. Em que pese eu tenho alguns exercícios de poder de polícia que eu posso entender que eles são vinculados, tá? Quando o Estado, ele me dá um alvará de licença, um alvará de autorização. Se eu cumprir aqueles requisitos da lei, né? Então, o Estado ele vai ter que me dar, tá? Isso não envolve, por exemplo, a sanção. Não vai envolver uma sanção, tá? A gente vai já chegar em sanção. Uma outra questão que talvez seja mais relevante, na minha opinião, é a coercibilidade do poder de polícia, tá? Então, o exercício do poder de polícia, esses atos de fiscalização do poder executivo com a população, eles são coercitivos. Por isso que sempre eu vou voltar na mesma tecla. O fundamento do poder de polícia, na verdade, ele é organização social. Tá entendendo? A partir de impor limites à liberdade por conta da supremacia do poder público sobre o particular. É assim que funciona, tá? Mas vejam, aí agora a gente começa a discussão. Eu falei o básico, o basicão. Sim, a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é uma coisa que eu quero falar. Eu falei para vocês de discricionariedade, coercibilidade e a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? O Poder Judiciário não precisa autorizar, não precisa fazer um controle prévio daqueles atos que vão levar, inclusive, às sanções do exercício do poder de polícia feito pelo Poder Executivo. Isso não precisa ir a controle prévio do Poder Judiciário. Vejam, recentemente, há uns 2 meses atrás, eu respondi uma consulta jurídica nos seguintes termos, tá? Um agente administrativo, no exercício do poder de polícia, né, aplicou uma sanção administrativa a um particular, que a sanção era de demolição de um imóvel, né? Por quê? Porque o imóvel estava num local que era de preservação ambiental e a construção irregular, no caso, né, estava no local que era de preservação ambiental, né? E esse local de preservação ambiental não permitia propriedade particular, nem que o particular ali convivesse, porque eu tenho algumas áreas que pode, né, que pode o particular conviver livremente e tem outras áreas que não. Nesse caso, não podia. O agente administrativo no exercício do poder de polícia foi lá e ele lavrou uma sanção que era uma sanção de demolir aquele conjunto de construção, nem chegava a ser um imóvel plenamente.
Logicamente, o particular, é aí onde eu quero chegar. O particular, ele foi notificado, porque ele precisa ser notificado. E ele precisa ter direito ao contraditório e à ampla defesa. Vocês lembram que quando a gente recebe uma multa de trânsito, a gente não tem o direito de recorrer administrativamente? É a mesma coisa, entendeu? Sempre. Né? Então, eu não posso negar ao particular o due process of law. Eu não posso negar ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, inclusive na esfera administrativa. Então, ele tem direito a recorrer a um colegiado. Nesse caso, foi lavrado o auto de infração com a sanção, tá, de demolição. Essa sanção de demolição, por sua vez, o particular se defendeu. Ele não logrou êxito, foi mantida a sanção na primeira instância e na segunda instância, no colegiado, foi mantida a sanção também. E aí, né, um colega, advogado também, que trabalha comigo, me fez a seguinte consulta, né? Ele diz, olha, a gente tem a autoexecutoriedade dos atos administrativos e dos atos de fiscalização no exercício do poder de polícia. Né? Nesse caso, já que eu tenho uma decisão administrativa irrecorrível, nós aqui do Poder Executivo, nós remetemos para o órgão dentro do Poder Executivo competente para realizar uma adequada demolição daquele imóvel, nem chegava a ser imóvel, não é daquele arrumado de construção, ou a gente provoca o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário me dê uma autorização prévia, já que eu estou trabalhando com a sanção de demolição. Eu preciso manejar uma ação demolitória, né? E o meu entendimento, lógico, né, que é entendimento, pode ser objurgado, mas o meu entendimento, então, é que não é o caso de provocar o Poder Judiciário por conta da autoexecutoriedade, né, dos atos de fiscalização no exercício do poder de polícia. É uma característica. Né? Então, não caberia ao Poder Executivo dizer ao Poder Judiciário, me autoriza a demolir, porque se ele já aplicou essa sanção administrativa e ela não é penal, nunca será penal, tá? Já aplicou a sanção administrativa decorrente, né, de todo o caminho do seu poder de polícia, decorrente dos seus atos de fiscalização no exercício do poder de polícia, entende? Então, eu achei que não era o caso, fundamentei, logicamente, de provocar o judiciário para uma autorização prévia, né? Muito pelo contrário, logicamente, se o particular quiser discutir esse juízo, ele pode? Pode, porque nós não podemos negar o direito de ação a ninguém. Então, ele pode. Mas o Poder Executivo, dotado de autoexecutoriedade, ele vai provocar o Poder Judiciário para dizer, olha, me autorize a aplicar uma sanção administrativa onde foi dado pleno contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição? Não, né? Não é o caso. Então, isso aí é uma coisa assim para a gente ter muito em mente. Eu preciso sempre respeitar o due process of law, mas não preciso de autorização do Poder Judiciário para aplicação de sanções administrativas. E essas sanções administrativas, elas vão poder ser multas. Essas sanções administrativas, elas podem ser embargos, elas podem ser apreensão de bem. Aí é onde eu quero chegar a vocês. Vejam, tem uma discussão mais refinada da doutrina que ela faz assim uma seguinte divisão. Uma divisão entre sanção de polícia e medida de polícia. Então, a sanção de polícia clássica, por si, ela é a multa. Então, veja, se eu avançar o sinal de trânsito, se eu passar acima da velocidade, eu vou ter uma sanção de polícia. Essa sanção, a gente sabe que ela é a multa. Mas uma medida de polícia, tá?
seria aquelas medidas complementares preparatórias. Então, né, uma medida de polícia é você só dá o documento de licenciamento, né? Com todos aqueles critérios e taxas de bombeiro ok, entende? É uma medida de polícia. Não seria exatamente uma sanção, porque você não feriu, certo? Você não feriu. Tá travando, gente. Para mim, parece tá bem. Eu acho que quando trava é na internet de quem tá recebendo. Mas isso vai ficar gravado agora mesmo, assim que terminar. Isso vai fazer o upload lá no canal do YouTube, tá? Então, para a gente ter isso em mente, certo? Aí, veja, outra coisa que eu quero chamar a atenção. Depois, estou perguntando a vocês e me respondam aqui no chat. Depois de tudo que eu falei, vocês acham que cabe delegação do poder de polícia ao particular? Sim ou não? Pode? Poderia a Prefeitura do Recife fazer um convênio com uma empresa privada de vigilância para essa empresa ocupar o lugar dos guardas de trânsito e aplicar as multas? Sim ou não? Minha gente, me respondam aqui. Não, Nilbert, muito correto. Não, né? Porque eu frisei muito que o poder de polícia decorre da supremacia do poder público. Então, só quem pode exercitar, né, utilizar o poder de polícia para impor que o particular faça ou não faça alguma coisa, em regra, não faça, tá? É o poder público. Na verdade, é a pessoa jurídica de direito público. Somente a pessoa jurídica de direito público, ela vai poder ter o exercício do poder de polícia, tá? Então, isso é muito, muito importante para a gente, ok? Muito importante. Mas vejam, eu tenho medidas que elas são preparatórias ao exercício do poder de polícia. A colocação de câmeras, entende? Então, por exemplo, eu preciso das câmeras, dos radares. E isso, logicamente, são os particulares que vão fazer, entende? Mas isso é para instrumentalizar o exercício que vai ser feito pela pessoa jurídica de direito público, tá? Até aqui eu acho que a gente tá ok, né? Então, veja, quando eu, particular, sou obrigada a fazer ou não fazer alguma coisa em prol da organização social, né? Eu tenho minha liberdade limitada e essa minha liberdade limitada, ela só pode ser limitada pela pessoa jurídica de direito público, porque é quem tem o poder de império, o munus de império, tá? O munus público. Tá? Nesse sentido, vejam, no exercício do poder de polícia, qual é o extrato, qual é a consequência? A consequência é que eu tenho infrações administrativas. E se eu cometer essas infrações administrativas, eu vou sofrer penalidades. Essas penalidades não têm nada a ver com penalidades penais. Elas têm a ver com penalidades administrativas, né? Um bom exemplo para a gente é sempre essa questão de trânsito. Mas eu, Anne, por conta do meu trabalho, eu tenho muita intimidade com a atividade administrativa, de infrações administrativas da esfera ambiental. E eu queria trazer para vocês aqui, só para a gente poder visualizar, tá? Vou colocar a legislação nossa, a Lei 14.249, lei estadual, aqui na tela. Vamos ver se funciona. Share screen. Alep Legis. Vamos embora. Espero que esteja dando tudo certo aqui, tá? Vejamos. Tem que ter o áudio, né? O artigo 40. Aquele negócio lá.
da Lei 14.249 de 2010, ele diz o seguinte: considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que resulte. Então, veja, isso é crime ambiental? Não. Isso é outra coisa. Eu estou falando de uma ilicitude administrativa que é o espaço, o locus do poder de polícia. É como o poder de polícia se manifesta, impondo limite. Como é que ele impõe? Faça isso não, porque isso é infração. Entende? Por isso que eu digo, é sempre uma imposição, é sempre não, na maioria das vezes, uma imposição negativa, limitando a liberdade do particular. E aqui o artigo 40, ele coloca inciso 1, poluição e degradação ambiental. Vocês estão vendo aí na tela, né? Inciso 2, inobservância de preceitos legais ambientais. Inciso 3, desobediência a determinações de caráter normativo. Inciso 4, desobediência às exigências técnicas constantes das licenças ambientais e autorizações emitidas pela agência ambiental. Sonegação de dados ou informações, tudo isso vão ser infrações ambientais. Então, eventualmente, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica pode cometer uma infração ambiental, né? Ela não observou qual era o padrão, né, a ser observado na água que ela tinha que manejar naquela indústria. E ela não observou, como ela não observou uma determinação importante, ela poluiu, ela degradou. Quando ela fez isso, ela cometeu uma infração. Vejam, essa infração, ela vai ser percebida por quem? Pelo agente administrativo ambiental. Ele vai perceber, de alguma maneira, né, que aí eu não vou entrar nesse nível de detalhe, em alguma maneira que ocorreu aquela infração. E tendo ocorrido aquela infração, ele vai aplicar uma sanção, tá? Aí vejam, aqui é como eu vou trabalhar a proporcionalidade, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam, qual é a sanção? Advertência, multa simples, multa diária, apreensão, destruição, suspensão, embargo, demolição, suspensão parcial. Vejam, a lei chama tudo isso de sanção. Aí eu vou repetir. A doutrina mais sofisticada vai fazer uma diferença aí. A sanção é aquilo que é penalidade em si. A multa, não é? Em regra, a multa é uma penalidade, entendeu? Mas eu tenho algumas aqui que elas não são exatamente só uma penalidade. Elas são muito mais uma medida para impedir que aquela infração continue acontecendo. Por exemplo, o embargo da obra ou da atividade. Imagine uma pessoa jurídica que vende um couro do animal em extinção. Então, além do crime, aqui na infração, né, o embargo dessa atividade comercial é uma medida para impedir que aquilo continue, para além de uma sanção, entendeu? A multa, é uma sanção, penalidade, tá? Então, eu tenho essa diferença, que é uma diferença eminentemente doutrinária, que serve para uma argumentação em questão aberta, para uma argumentação em petição, para uma argumentação também de cunho mais filosófica, ok? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para a gente ir caminhando para o fim, é essa questão do que eu trouxe para vocês de debate. Eu vou parar de compartilhar minha tela. E o que eu trouxe para vocês de debate? O que eu trouxe para vocês de debate foi um debate sobre a questão da prescrição. Vejam. A prescrição, o quê? Da pretensão punitiva. A súmula 434 do STJ, deixa eu pegar aqui para ler para a gente. 434 não, 467. Depois eu venho para 434. Prescreve em 5 anos, contado do término do processo administrativo,
a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Então, vejam, o que é que eu quero trabalhar com vocês? Que o Estado, o poder público, no exercício do seu poder de império, ele pode limitar a liberdade do particular, e ele o faz através dos atos de fiscalização. E esses atos de fiscalização, eles têm como parâmetro, como limite, aquilo que a legislação vai determinar enquanto infração administrativa. Pode ser uma infração de trânsito, uma infração ambiental, até aí ok. Uma vez que o particular comete uma infração, o poder público ele vai lá e exercita o poder de polícia, né? Nesse exercício, ele aplica uma sanção, ele aplica uma penalidade. No curso dessa penalidade, então, até ela ser confirmada, até a notificação de que você está sendo aplicado uma penalidade, que você possa usufruir do seu direito à ampla defesa, ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição, até essa sanção administrativa, então, ela ser confirmada, eu tenho um processo administrativo, um procedimento administrativo que consolida isso. Porque nós temos direito, nós particulares, seja pessoa física ou jurídica, ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição na esfera administrativa. Vejam, meus queridos, vamos lá. Nesse caso aqui, terminou o processo, certo? Confirmou a multa. Mas eu, Anne, sou assim, devo, não nego, pago quando puder, tá? Devo, não nego, pago quando puder. Vejam, aí eu não paguei a multa. Mas o Estado, não importa se eu estou falando de União, Estado ou município, estou falando de Estado lato sensu, o Estado é ele sozinho para cobrar de todo mundo. Imagine que eu não tivesse esses algoritmos que agora a Receita Federal tem. Mas antes não tinha. Que ele por si só vai na base de dados hoje em dia e verifica aqueles que não pagaram a multa e faz a notificação. Mas imagine que eu ainda não tivesse, se fosse há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, né? E aí, eu, Anne, não paguei minha multa. Eu levei uma sanção. Eu tive direito à ampla defesa do contraditório. Foi me aplicada a sanção de multa, mas eu não paguei. Eu não tinha dinheiro, devo, não nego, pago quanto puder. Ok! Mas vejam, por que a administração pública representa o poder de império, a supremacia do poder público, da coletividade sobre o particular? Ele vai poder me exigir essa multa para todo sempre? Não. Ele não vai poder lhe exigir essa multa para todo sempre, tá? Então, ele vai ter um prazo, certo? Para exigir aquela multa que ela foi aplicada, consolidada, que você não pagou. Senão, a pretensão punitiva dele, ou seja, o reflexo do poder de polícia dele, né? A consequência do poder de polícia dele, que é a penalidade, senão ele vai se extinguir. Vai se extinguir em si? Não. Vai apenas se extinguir o direito de cobrar. Entende? Porque o Instituto da Prescrição, tá? Isso aí vocês já sabem, né? Mas o Instituto da Prescrição, ele é, na verdade, para não privilegiar a inércia. Então, aquele que tem o direito de receber poderia promover uma execução para me cobrar aquela multa, não o faz, certo? Então, se ele não o faz, ele tem 5 anos para fazer. Se ele não faz, aquilo ali está extinto em razão da prescrição. O caso que eu trouxe para vocês, ele é um pouquinho diferente. Aí a gente entra um pouco mais no Instituto da Prescrição. A gente entra também no âmbito do exercício do poder de polícia. Ora,
Eu estou falando, então, da prescrição intercorrente, aquela dentro do processo administrativo. Né? Imagine que o Estado tinha que te notificar sobre aquela pretensão punitiva dele, sobre aquela sanção que ele aplicou. E ele não notificou. E ele não notificou isso. E o processo ficou parado, né? Por 5 anos. Eu vou trabalhar com 5 anos porque eu vou trabalhar com os termos do parecer que eu coloquei para vocês com base na legislação estadual. Então, por 5 anos, aquele processo ali ficou parado. O Estado está sendo diligente no exercício do seu poder de polícia. A inércia do Estado não vai repercutir em nada contra ele. E como fica o princípio da isonomia no âmbito do processo administrativo, no curso do poder de polícia? Então, nesse caso, né, a legislação federal é expressa em 3 anos, mas a legislação estadual é omissa e por isso eu aplico a de 5 anos, tá? Vai se entender que eu tenho, na verdade, uma prescrição administrativa. Porque o Estado, em que pese ele tem a plenitude do exercício do poder de polícia, ele escolheu indiretamente não levá-lo à frente. Ele foi inerte. E essa inércia, durante um longo período, ela vai contar, inclusive, contra o Estado. Tá? Então, essa é mais ou menos as variáveis da cota que eu trouxe para vocês. E a pergunta é, no caso de eu sendo declarada a prescrição, o poder de polícia para aquele caso acabou? Não é o poder de polícia que acabou, entendeu? É a expressão do poder de polícia através da aplicação da sanção, a resultante, que ela foi extinta para aquele caso concreto. E eu estou falando de poder de polícia em sentido estrito e não em sentido amplo. Vejam, o que eu queria trazer para vocês era isso. Quero que vocês anotem mais 2 súmulas, tá? Súmula 312 do STJ e a súmula 434 do STJ. Todas elas, tanto a 467 que eu falei da infração ambiental e da prescrição, quanto essa 312 e 434, elas falam dessa questão do procedimento administrativo daquele, né, o particular, daquele quem termina tendo o poder de polícia exercido contra si, né? Ou seja, aplicado para impor uma limitação à sua liberdade. Poder de polícia é um tema muito relevante, recorrente nos tribunais, né? No dia a dia. Então, é um tema muito importante para a gente. Gente, o que eu queria trazer para vocês era isso. Dúvidas? Estou olhando aqui para o chat. Porque daqui a pouco vai cair, porque o meu Zoom é o Zoom grátis. Então, daqui a pouco, essa sessão ela vai cair, mas se ela cair, a gente ainda estiver conversando, a gente volta. Ninguém? Bem, se ninguém aqui coloca dúvidas, eu vou encerrar. Digo a vocês que essa sessão ela vai ficar no meu canal do YouTube. Então, quem não assistiu aqui, tem a oportunidade de assistir no meu canal do YouTube, né? E se você estiver no meu canal do YouTube, siga, curta e compartilhe, ok? Dúvidas, continuo disponível no grupo do WhatsApp. Um beijo grande.